Eu vou, então, concluir a minha parte com três comentários finais. O primeiro deles é um outro aspecto que nós analisamos no livro, que é muito importante, e sobre o qual raramente nós falamos, que são os aspectos demográficos. Raramente a gente está dando importância aos aspectos demográficos. E nós fizemos essa análise na nossa interpretação para concluir que todas as tendências demográficas, elas indicam um processo de esvaziamento do campo, que pode ser expresso sobre várias maneiras, etc., que eu não vou poder ler nesse momento. E, portanto, a síntese dessa interpretação, ela estaria nesse slide. E essa síntese ela vai nos dizer o seguinte, olha, o desenvolvimento da agropecuária brasileira hoje, ele tem 4 características principais. O primeiro deles, que ao contrário do passado, quando a terra determinava, hoje quem determina chama-se capital financeiro. Segundo, existe um domínio crescente, cada vez mais importante, do papel das inovações. Vejam bem, não é só tecnologia agrícola, do papel das inovações, o que implica, portanto, aperfeiçoamentos na organização das cadeias produtivas. Há uma complexidade gigantesca se estruturando, se enraizando no campo brasileiro, o que significa, particularmente, que os produtores que estão pouco preparados para essa complexidade cada vez mais terão dificuldades de se manter. Não vamos esquecer que 1/3 dos responsáveis pelos estabelecimentos rurais brasileiros são analfabetos. 1/3. Ou seja, existe 1/3 dos produtores que provavelmente não vai ter nenhuma condição de lidar com essa complexidade. E o quarto aspecto é o Estado brasileiro, que, na minha opinião, é um fracasso, simplesmente. O Estado brasileiro não tem sido capaz de fazer essa leitura, essas interpretações e de organizar as suas políticas de uma maneira adequada aos desafios que têm sido formados. O Estado brasileiro, e eu já fui assessor de um ministro de Estado da Agricultura, portanto, trabalhei dentro do mapa, eu pude olhar para dentro do mapa. Qual é a minha percepção? A minha percepção é que a maior parte dos operadores governamentais, eles estão ainda nos anos 70, ainda com a cabeça como se nós estivéssemos experimentando o processo de modernização da década de 70, quando a agricultura já está séculos adiante e à frente. Bom, esse é o segundo aspecto. E o aspecto final que eu queria mencionar, eu vou saltar aqui os meus slides, que estarão à disposição de vocês posteriormente, e, de certa forma, fazendo a introdução à parte seguinte do professor Buainain e, posteriormente, também do colega Rodrigo da FEE. A agricultura brasileira, depois de um período de 50 anos, ela deixou de ser uma agricultura do café e passou a ser essa agricultura. Esse é o setor agropecuário que nós temos hoje no Brasil, flexível, sofisticado, com integração global. O Brasil deixou de ser um país exportador para alguns países, e hoje é um país que exporta alimentos para quase 200 países, etc. E a parte final, que eu também não vou poder comentar, e vou passar só os slides posteriormente, é essa pergunta. Quais são as nossas possibilidades de alimentar o mundo? E aí nós temos alguns aspectos que nós precisamos discutir. Por exemplo, nós estamos discutindo pouco qual é o formato tecnológico da agricultura brasileira, que é um debate que hoje é mundial, mas no Brasil nós ainda fazemos pouco essa discussão. Cada vez mais a agricultura vai nesse caminho, e aquela frase é uma frase interessante, quer dizer, não cabe mais esse negócio de ser agricultor e dizer assim, eu faço assim porque o meu avô fazia, essa é a tradição da minha família, etc. A agricultura é uma atividade que se tornou tão complexa que ela está exigindo decisões analíticas. Cada vez mais o conhecimento é a base dessa atividade agropecuária. Quase terminando, mais 2 minutos. Quase terminando. O que está por trás dessa tabela, que é uma tabela antiga, essa é uma tabela de 10 anos, que eu não consegui ainda atualizar,
Mas o que está por trás dessa tabela é o seguinte: a sociedade brasileira se interessa pelas regiões rurais, se interessa pela agropecuária, se interessa pelo destino desse setor? Na minha opinião, não. A sociedade brasileira parece que simplesmente lavou as mãos e diz: deixa esse campo seguir como bem entender. Porque se nós quiséssemos tomar decisões mais sérias, nós investiríamos mais na agropecuária brasileira, nas regiões rurais, na prosperidade social e econômica do campo brasileiro, que é o que nós não fazemos quando a gente compara esses subsídios, né? E, não obstante tudo isso, o nosso futuro é um futuro muito promissor, não é? Porque nós estamos na iminência de deixar os Estados Unidos para trás como o país agrícola, produtor de alimentos mais importante do mundo, né? Não vai ser mais do que 10 anos que nós vamos ultrapassar os Estados Unidos, exatamente porque os Estados Unidos não têm certas possibilidades que o Brasil ainda tem. Por exemplo, ampliar sua área plantada, expandir mais a sua produtividade, intensificar mais tecnologicamente essa atividade. Então, esse é o nosso futuro. E, apesar desse futuro promissor, desse futuro que é tão importante, a sociedade brasileira parece que não tem muito interesse pelo que está acontecendo nas regiões rurais. Então, em breves linhas, como uma introdução à nossa mesa dessa manhã, o que eu queria fazer esse comentário muito rápido, sem muitos detalhes, e eu peço desculpas por ser assim, em função do tempo, para falar um pouco da história recente e o estado atual, onde nós chegamos de um setor que é o setor mais importante da economia brasileira, né? E, a partir de agora, portanto, eu passo para a segunda parte e o professor Buainain, nosso colega da Unicamp, ele poderá, então, né, a partir desse estado atual da economia agropecuária, olhar um pouco mais para o futuro e responder mais à pergunta desse seminário, que é exatamente como que a agricultura pode aportar caminhos mais virtuosos para a superação da atual crise macroeconômica que nós vivemos. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês, mais uma vez. Obrigado.